quero relembrar algo que Deus falou comigo em momentos difíceis e talvez vai ativar a tua fé nessa estação. O tema da mensagem de hoje fala sobre 3 coisas que Jesus nunca disse. A gente precisa saber o que Jesus disse e também precisamos saber o que Ele não disse, porque tem muita gente pautando a sua esperança e a sua expectativa em promessas que Jesus nunca fez. Tem gente frustrada porque está aguardando do Evangelho coisas que o Evangelho nunca prometeu ou se propôs. Tem gente, por exemplo, que tem uma expectativa que o Evangelho gere conforto, mas o Evangelho nunca vai te empurrar para uma zona de conforto, ele vai sempre te manter numa zona de propósito. E no lugar do teu propósito existe muita lágrima, suor e às vezes até sangue envolvido. No lugar do teu propósito existem levantes, inimigos, existem desertos, existem tempestades, mas é nesse lugar que Deus prepara o seu povo, purifica a sua igreja. É nesse lugar que novas patentes são concedidas, novos níveis de fé são entregues. Vamos, alguém comigo? É nesse lugar que você aprende a confiar em Deus e não em homens. É nesse lugar que as nossas bases de segurança são removidas, em alguns momentos até ressignificadas. Tem gente que até hoje ainda confiava em homens, está frustrado porque aguardou pela promessa que alguém te fez, mas quem sabe o próprio Deus permitiu que a promessa de homens não se cumprissem, para que você voltasse a crer na promessa que sai da boca de Deus. Tem momentos que o próprio Deus remove bases de segurança, não é porque Ele não te ama, é porque Ele te ama tanto, que Ele quer te tirar desse lugar de superficialidade, e Ele quer te levar para um lugar de total dependência dEle. A palavra de Deus diz: alguns confiam em carros, alguns em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. No tempo presente, a gente poderia falar sobre tantas coisas que a gente tem colocado a nossa base de confiança e expectativa. Alguns confiam em líderes, outros confiam em promessas de líderes. Alguns confiam em promessas de homens, outros em promessas de governos ou políticos. Alguns confiam na economia, outros na geografia. Tem gente que se mudou para Alphaville achando que um novo CEP vai mudar a sua história. Deixa eu te dar uma má notícia: nunca foi sobre o CEP da caixa de correio que envia as mensagens para você. Sempre foi sobre o lugar secreto, o teu altar de adoração, onde os céus estão ligando coisas e desligando em todo o tempo. Tem gente infeliz em Alphaville, tem gente que não prospera no lugar da oportunidade. Eu vi pessoas na América que deixaram de sonhar, deixaram de crer. Eu vi pessoas no lugar da oportunidade que perderam sua base de fé, sua alegria, perderam saúde, perderam seu casamento. Mas eu também vi em lugares humildes pessoas florescendo, porque entenderam que a geografia é só pano de fundo na história de alguém que está vivendo promessas de Deus. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. O que é a geografia? Geografia é pano de fundo. Abraão precisa sair de um lugar para ir para um novo lugar, e é num lugar onde não tem família, não tem base, não tem segurança, é num lugar desconhecido, é num lugar árido. É nesse lugar que ele prospera, se torna pai da fé. É nesse lugar que ele vê o ventre estéril da sua mulher receber vida de Deus. E aí algo acontece, no meio de uma prosperidade extraordinária, ele entende em Deus que precisa liberar alguém que Deus não pediu para ele levar consigo. E aí quando ele libera alguém, a palavra de Deus diz que ele deixa esse alguém escolher para onde ele quer ir. Irmão, quem entende o que carrega não depende do lugar que está. Você vai prosperar, não porque o lugar é próspero. Você vai prosperar porque o Deus de toda prosperidade, Ele ungiu você, Ele usou você, Ele chamou você. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Então entender o que Deus diz é importante, como também entender o que Deus nunca disse, porque senão eu posso colocar a minha expectativa em algo que nunca saiu da boca de Deus. Alguém, Alphaville, pega essa chave. Ainda bem que eu vim, Jesus. Toda palavra que sai da boca de Deus é muito mais poderosa do que uma comunicação feita a alguém. Quando Deus fala com o homem, Ele não está comunicando apenas ao homem. Quando algo sai da boca de Deus, o homem ouve, a terra ouve, o céu ouve, e todas as vezes que um comando é dado por Deus, algo vai acontecer. Não há neutralidade no reino dos céus.
Então quando Deus te promete algo, eu quero criar uma analogia aqui, amém? Talvez tornar mais claro para alguém. Imagine que quando algo saiu da boca de Deus, as partículas que saíram junto com a palavra que Ele liberou carregam toda a provisão, todo o conselho, toda a direção, todo o caminho, todo o acesso, todo o escape, todo o livramento, toda a aliança que você vai precisar para que essa palavra se cumpra. Quando Deus disse algo a você, Ele já gerou o que foi dito no teu futuro. Por isso que futuro para nós é um tempo, futuro para Deus é um lugar, é uma posição. Ele já está no seu futuro esperando você chegar. Deus declarou algo sobre você, não é algo que Ele está pensando se vai fazer, é algo que se você ficar onde Ele te pediu para ficar, e se você se tornar quem Ele te chamou para se tornar, já aconteceu. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Então a parte dele já foi feita enquanto Ele te prometia. Agora a nossa parte precisa ser feita enquanto a gente obedece. A Bíblia fala que todas as promessas feitas por Ele, nós já temos da parte dele o sim. Proclamamos o amém, ou seja, assim seja. Então quando Deus abriu a boca para profetizar, proclamar, declarar, estabelecer algo sobre você, no céu já é uma realidade. Agora você precisa trazer as realidades do céu para a terra. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado, ele está em espelhar o céu para a terra. Mas a gente, muitas vezes, por não entender isso, está tentando buscar da terra as respostas do céu. A gente está tentando buscar na força da terra o cumprimento de algo que foi declarado pelos céus. Não, na terra não tem nada de valor que do céu não tenha sido dado. A Bíblia fala em Malaquias: olha, vocês podem fazer prova de mim se eu não abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas. A palavra de Deus fala que quando aquela viúva apresentou ao Senhor vasilhas vazias, o óleo escorria do céu para a terra. A palavra de Deus fala que quando Jesus foi batizado, uma voz então dos céus disse: esse é o meu filho. Então do céu vem o Espírito Santo como uma pomba e repousa sobre ele. Em Atos 2 a Bíblia diz que estavam todos reunidos em um só lugar. Então veio do céu para a terra como línguas de fogo. Irmão, tudo que você precisa vem do céu para a terra. Alguém comigo diga amém. Oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, pautada nesse princípio: seja feita a tua vontade na terra como já é feita no céu. Pastor, mas a gente não pode tentar construir da terra para o céu? Pode, é uma ótima ideia. Babel deu super certo. Homens se reuniram com uma ótima ideia. Eles tinham unidade, eles tinham uma visão extravagante, eles tinham grandeza. Mas o problema é que aí eles inverteram a dinâmica. Eles tentaram construir da terra para o céu. E da terra para o céu não tem nada de valor a ser construído. Agora do céu para a terra é tudo que você precisa. É toda a palavra que sai da boca de Deus, é toda a promessa que o Senhor te fez, é todo o escape que Ele envia sobre você, é toda a resposta de oração. Alguém comigo aqui? Alguém recebe isso no nome de Jesus? Então eu preciso saber o que Deus disse e o que Deus não disse. Eu preciso saber de onde vem o meu socorro e de onde não virá o meu socorro. Eu preciso saber qual é a fonte da minha provisão e qual não é a fonte da minha provisão. Porque quando essas coisas estão confusas, eu me canso correndo atrás do vento. Eu me frustro esperando de lugares que não podem suprir. Agora, quando tudo isso está muito bem equilibrado, eu sei de onde vem o meu socorro. Eu levo meus olhos aos montes, diz o salmista. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então vamos lá, vamos começar. Alguém comigo aqui diga amém. Primeira coisa que Jesus não disse: Jesus nunca disse que seria rápido. Isso é quase uma ofensa para a geração mais ansiosa que já habitou na face da terra. Jesus nunca disse que seria rápido. Fala para quem está do seu lado. E se essa pessoa, você tem intimidade e sabe que ela é um pouquinho ansiosa, fala com um sorriso profético. Sacode ele e fala assim: Jesus nunca disse que seria rápido. Eu sei que isso vai frustrar alguns, mas eu preciso alinhar a tua expectativa, senão você vai se frustrar. Jesus nunca disse que seria rápido. Jesus poderia ter feito o que fez em menos tempo,
mas só com 30 anos inicia o ministério de milagres. Jesus poderia ter vindo dos céus para a terra, pronto e já iniciando, poderia ter sido recebido com uma comitiva de anjos, com um coral, mas não foi assim. Ele é enviado como uma semente incorruptível dentro de um ventre virgem. Ele é gerado como um feto. Ele é ensinado como uma criança. Ele cresce como um menino. E quando se torna homem, então Deus inicia um ministério de milagres. Alguém está comigo? Diga amém. Irmão, se até Jesus, sendo 100% Deus, teve alguém enviado pelo Pai para preparar o caminho para Ele, não dá para a gente acreditar que viveremos o que Deus preparou para nós se nós não formos antes preparados por Ele. João Batista, a voz que clama no deserto, veio para preparar o caminho para o Senhor. Então entenda, todo deserto, tempestade gigante, todo levante, tudo que acontece é um preparo de Deus para um próximo nível em Deus. Fala para quem está do seu lado: Deus está te preparando para algo maior. Toma posse disso em nome de Jesus. Deus está preparando a tua estrutura de fé, Deus está preparando o teu coração, Deus está alinhando a tua expectativa. Isso é preparo. Só que quando eu não entendo isso, eu acho: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus está me punindo. Não, isso não é punição, isso é zelo. Punição seria se um pai que não está preocupado com seu filho deixa ele viver o que ele quiser viver. Zelo é quando um pai que sabe o que o seu filho é capaz e não é capaz de fazer, está preparando antes de liberar acesso para novos níveis. Deus está preparando você para enviar você para um próximo nível nele. Alguém comigo aqui, diga amém. Davi recebe unção enquanto é menino, assume o reinado enquanto se torna homem. José recebe um sonho de Deus enquanto menino. José assume o governo com Deus quando se torna homem. Jesus testifica a João Batista no ventre da mãe enquanto ainda nem é um menino. Ensina nas sinagogas enquanto é um menino, mas começa o seu ministério quando se torna homem. Deus não tem dificuldade de compartilhar os seus sonhos com meninos, mas os sonhos de Deus começam a se tornar realidades em Deus quando meninos se tornam homens. E esse processo ele é didático. Deus nos ensina em meio a crises. Tem uma frase de um amigo meu que é pastor em Brasília, Gilberto Araújo. Ele fala que quem bebeu copos de lágrima no deserto não tira onda com um copo d'água. A história dele foi de muitas dificuldades, desafios. A mãe dele criou ele, o pai dele foi preso, assassinado. E ele viveu muitos processos, vivendo dependência de Deus, cuidado de Deus, escape de Deus, livramento de Deus. Ele fala: quem viveu isso e está de pé não consegue se ensoberbecer, porque lembra dos dias em que copos de lágrimas sustentavam tua sede no meio do deserto. Então, se Deus tem algo muito poderoso para te confiar, Ele vai tratar o teu caráter e a tua humildade, a tua simplicidade. Você vai precisar amá-lo em meio à falta, porque Ele deseja te colocar em meio ao transbordo. Você precisa ser testado no pouco, porque a tua fidelidade no pouco te dá acesso à bondade, fidelidade, prosperidade e transbordo de Deus no muito. Mas se somos rejeitados ou reprovados no pouco, como esperamos ser colocados sobre o muito? Você já ouviu falar da síndrome dos pequenos poderes? O que é a síndrome dos pequenos poderes? É alguém que quando recebe um pequeno poder se ensoberbece tanto a ponto de ficar insuportável. Eu vou dar um exemplo. É um voluntário, é só um exemplo, tá? A gente não tem isso aqui em Lagoinha Alphaville, mas imagina um voluntário. E eu nem estou sendo irônico, de verdade, o coração dos nossos voluntários ele é diferente. Alguém ama os voluntários dessa casa? Somos mais de 3.000 voluntários apaixonados. Alguém pode celebrar a vida de cada um deles? Glória a Deus. Mas imagina que um voluntário que ele é apaixonado, ele é simples, ele é humilde. Aí um dia o líder do ministério onde ele serve dá para ele um rádio e fala: olha, você vai ficar com um rádio e agora você vai cuidar dessa área. Tem gente que não está preparado para receber um rádio. Você fala: cara, fulano mudou.
Por que ele mudou? Sei lá, ele está todo cheio de si, ele está dando ordem em todo mundo, ele está arrogante, ele está... Um rádio, Tem gente que não consegue receber um novo nível de autoridade que já revela o estado do seu coração. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Isso aqui pode mudar a história de alguém. Vocês estão comigo? Diga amém. Todo nível de exaltação, promoção, prosperidade, provisão, ele não vai mudar quem você é.